E Deus não trabalha só com momentos bons. Deus trabalha com momentos difíceis, com horas difíceis, com situações difíceis. Talvez seja para forçar a gente a enxergar aquilo que nós precisamos aprender a enxergar. Você vê que toda a queda que nós temos, a gente precisa se levantar. Imagine só se a gente cai e a gente fica prostrado a vida inteira. A gente precisa aprender a se levantar. Diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: se levante de qualquer situação que você esteja enfrentando. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 6. O tema de hoje é: Deus faz pouco com muito. Aliás, Deus faz do pouco muito. Deus faz do pouco muito. Diga glória a Deus. E faz mesmo. Ele é poderoso. Vamos lá, João capítulo de número 6. Vamos ler o texto. Versículo 1 diz o seguinte: passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Diga: Jesus faz milagres. E as pessoas seguem Jesus, porque só Ele tem o poder de Deus. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para dar a comer a esse povo? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Diga comigo: Jesus sempre sabe o que vai fazer. Amém? Versículo 7. Filipe lhes respondeu: 200 denários não seriam suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão? Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Versículo de número 9 é o que disse. O que de serve isso pouco, esse pouco, com tanta gente? Olhe para mim, por favor, deixa eu já fazer a introdução, vou terminar de ler. O que serve o pouco que eu tenho nas mãos de Jesus, que sabe já o que vai fazer com o pouco que eu tenho? Volta para o texto, versículo 10. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. E Jesus pegou os pães, o versículo 11, e tendo dado graças, repartiu entre os seus discípulos. Diga comigo: obrigado, Jesus, por esse culto. Agora vai haver multiplicação no culto. E para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo de número 13. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta, o Messias, que devia vir ao mundo. Diga glória a Deus. E nós bem sabemos que o reinado de Davi, o reinado de Saul, o reinado de todos os reis posteriores era apenas a sombra do reinado que o próprio Senhor Jesus iria trazer ao mundo. É chegado o reino de Deus. Eu sou o rei, vocês me seguem. Eu sou o bom pastor e as ovelhas me seguem. Eu sou aquele que alimento a multidão. Eu sou aquele que supre a necessidade de cada pessoa que decide me seguir. Diga assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu creio em Jesus Cristo. O teu filho, se ele crê em Jesus Cristo, ele vai ser salvo. A salvação não é um mérito de ninguém. Você sabe que a coisa mais difícil que tem na vida de uma pessoa é ela confessar Jesus como seu, crer em Jesus. Eu acredito, eu creio. A coisa mais difícil que tem. Vai conversar com um ateu, vai conversar com uma pessoa que não quer nem saber, para você ver como que é difícil. Agora, quando a pessoa ela fala com a boca dela, eu creio em Jesus, ela vai reinar com Jesus. Ela vai reinar com Jesus. Porém, existem aqueles que não experimentam, mesmo que vão para o céu. Eles não experimentam de comer daquilo que Jesus dá. Porque eles não tomam a sua cruz e não seguem. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E quem estava indo atrás desse povo era um povo que comeu daquilo que Jesus estava dando na mão. Nós não estamos aqui para discutir salvação de ninguém, nem condenar as pessoas. Porque as pessoas, eu conversei com o amigo não quer vir na igreja, mas eu falei para ele crer em Jesus, ele creu, pastor. A obra está feita. A obra está cumprida. A igreja não salva mesmo. O que salva é Jesus Cristo, é crer em Jesus. E o que você tem que fazer para as pessoas ser salvas é falar de Jesus. Não é falar para a pessoa vir para a igreja, é falar para a pessoa crer em Jesus. Porque se ela crê em Jesus, acabou, não tem nem mais o que falar. Vamos falar, você crê? Creu. Com a boca se confessa, com o coração se entende, se crê, que o coração é a alma. Então se a pessoa fala, eu creio, eu acredito em Jesus Cristo, acabou. Nós não fazemos mais nada a partir daí. É com Deus aí. Diga a glória a Deus. A discussão não pode partir para um campo da teologia, onde você tem um ponto de vista que você defende e o outro não. Não se faz salvação contrapondo o outro. Olha para Jesus. Pegou o pão, deu graça, aconteceu, e quem estava lá comeu. Você sabe que uma das doutrinas que nós zelamos na igreja, a Viva Esperança, desde quando ela nasceu, nós discutimos sobre doutrinas. E você sabe que uma das doutrinas que nós temos aqui, não é a doutrina de usos e costumes. Nós nunca cremos nessas coisas. Porque não são essas coisas que fazem a nossa vida espiritual.
Mas a doutrina que nós temos na igreja é para as pessoas frequentarem o culto. Todos os cultos que tiver, essa sempre foi a nossa doutrina na comunidade Viva Esperança. Aí você fala, pastor, para que doutrina? É uma regra para que as pessoas possam se alimentar, para que as pessoas possam comer daquilo que Jesus dá, para que as pessoas possam se aquecer na fé, para que as pessoas possam se aquecer em meio aos outros irmãos, na questão do consolo, na questão da oração, na questão da súplica, na questão de seguir a Jesus Cristo e receber o pão e o peixe que Ele dá para a gente comer. Diga glória a Deus. Deixa eu tomar um rumo que Deus falou para mim tomar hoje aqui, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso que Deus vai falar. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o que nós temos é insuficiente. Nós ficamos pensando que nós precisamos fazer mais, dar mais, ter mais para fazer. Mas Deus não precisa de muito. Ele já sabe o que vai fazer. O que Deus precisa é do seu pouco. Do pouco que você tem, você colocar nas mãos de Deus. O pouco que aquele jovem tinha foi entregue nas mãos de Jesus. E Jesus já sabia antes o que ele ia fazer. Dá para Jesus o pouco que você tem. Eu vou explicar que não é dar dinheiro, que não é dar carro, dar apartamento. Eu vou explicar para você, e você vai ver que não é dar essas coisas que vão fazer Deus operar. Que seria ter uma barganha. Deus, eu te dou isso e você me dá aquilo. Isso nunca funcionou com Deus. Isso nunca vai funcionar com Deus. Deus é simples. Deus é simples. E conforme Deus é, nós devemos ser também. Deus, Ele quer o nosso pouco que temos, entrega na mão dEle, colocado nas mãos de Deus. É isso que Deus quer. Aí você fala, qual que é esse pouco? Calma, meus irmãos. Calma, porque se aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes, você tem que olhar o que você tem. Você fala, meu Deus, como que eu vou entregar? Louco. Se pedires a tua alma, o que entregarias? Se essa noite pedires a sua alma, o que entregarias? A gente teria alguma obra, a gente deixou algum legado, a gente construiu alguma coisa que seja significante. Você vê que a gente tem que lutar para construir o nosso legado. Lutar para deixar aos nossos, seja quem for, aos seus funcionários, aos seus familiares, aos teus filhos, à tua esposa. Se essa noite Deus te recolher, o que você vai deixar? Porque você tem que deixar algo, você tem que construir algo, que seja a sua palavra, que seja a sua dedicação de servir a Deus como exemplo, que seja o seu exemplo. Diga glória a Deus. Ele não olhou, eu só tenho isso, não vai dar certo. Quem olhou isso foi o discípulo, quem não era nem para ver. E normalmente é assim entre nós. Nós ficamos olhando, nós que estamos na igreja já, nós ficamos olhando para as nossas condições. Nós ficamos olhando e a gente fica se limitando cada vez mais, cada vez mais. A gente dá um passo para frente, 10 para trás em questão da fé, meu irmão. Estou falando de fé. Estou falando de fé.
forma com que você enxerga teu trabalho, a forma com que você enxerga tua família, a tua saúde. Tem gente que enxerga, é muito pouco. Eu tenho quase nada para dar para Deus. Eu tenho quase nada para entregar nas mãos de Jesus Cristo. O que eu vou entregar para Jesus Cristo, para que Ele possa, através de mim, tanto me alimentar, como através de mim alimentar várias pessoas? Diga graças a Deus. O que você tem que fazer, meu irmão? Jesus, Ele multiplica aquilo que é colocado na mão dEle. O que você tem que fazer é colocar na mão de Jesus a sua fé. Olha que interessante. O menino entregou, a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Salmo 34, 5. Entrega os teus caminhos, 7. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Em vez de você ficar preocupado, meu Deus, eu olha só, está vendo? Eu mal consigo me expressar. Eu levanto uma vez, caio 10 vezes. Em vez de você ficar assim, por que você não entrega a sua vida para Jesus? De corpo e alma, assim. Ao invés de ficar se limitando, pensando nas suas limitações. De ficar achando, por que não entrega logo de uma vez? Para servir a Deus. A minha fé, ela é muito, entrega a sua fé. Pega e fala assim, Deus, a minha pequena fé, se é que eu tenho, porque tem muita gente que não crê na própria fé. Se é que eu tenho fé, pega a sua fé e entrega para Deus e fala, Deus, eu entrego a minha fé nas tuas mãos. Eu entrego a minha fé nas tuas mãos. E Ele vai multiplicar a sua fé. O que está acontecendo hoje é que a maioria das pessoas, elas não estão entregando o que elas têm nas mãos de Deus. As pessoas não estão entregando, os irmãos precisam entregar o que tem nas mãos do Senhor. Você quer ver como que muita gente, as coisas não estão na mão de Deus? Por que falta no culto? Ah, pastor, porque eu quero cura, porque eu quero libertação, porque eu quero bênção, eu quero prosperidade, eu quero sair do aluguel, eu quero... Por quê? Entrega teu caminho ao Senhor. A tua vida realmente está na mão de Deus ou está nos teus cuidados? Aquele menino podia falar assim, não, é 5 pães. Não, pelo menos uns 3, 4, aqui é meu. Está retendo aquilo que ele pegou, tudo que ele tinha, ele colocou. A sua vida representa os 5 pães e os 2 peixes. Sabe por que você está insatisfeito que Deus não faz nada na sua vida? Porque você não entregou sua vida de verdade. O dia que você entregar, você vai ver Deus operar, que nem abrir o céu assim e derramar. Pum. Só tem 2 pessoas nesse sentido. Aqui entrega é que entrega. Eu não sei qual você faz parte. Aqui entrega metade do pouco que tem, não entregou nada. A Bíblia é muito enfática. Apocalipse diz, antes você seja frio ou quente, porque morno, não dá jeito para metade. Amém? Estou muito bravo, irmão. Desculpa. Mas o pouco que você tem, a vida que você leva, é o suficiente que Deus quer. É o suficiente. É isso que Deus quer. Eu não sei ler, eu não sei falar, lembra de Moisés? Mas eu não sei falar, mas não sei ler. Eu sou um homem limitado. E aí? Era gago, né? Quem que era gago? Moisés, não é? Hã? Tantas limitações em todos, desde os profetas, os anjos, até o último profeta João Batista. Homens limitados. Aí chega Jesus Cristo.
e modificar tudo. Em mim vocês terão vida, mas fora de mim, sem mim, nada podereis fazer, porque Ele estabeleceu o reino dele. Irmão, o povo não entendeu. Deus estabeleceu o reino dele quando ele veio. O reino de Deus está estabelecido neste mundo. Vai que caminho? Vai seguir qual rei? Qual que é o Deus desse século? Mamon. Quem é o Mamon? É o Deus da grana, do dinheiro. É o Deus dos... Nós temos uma característica na nossa igreja. Desde o começo foi desbancar falsos profetas. Dentro da nossa pregação, a verdade a gente sempre vai falar, não mal, mas vai alertar. Que o bom trabalho de um bom pastor é ver que o lobo está aí e a gente alerta. Mas se o povo cai, mesmo que seja aqui na nossa igreja, se o povo cai ou vai, entra na cilada, fica... Porque assim, irmão, presta atenção. Hoje, a gente ensina aqui, você vai para sua casa, você liga teu celular, vem uma proposta de tantas pregações dessas aí dos lobos. O lobo quer o seu dinheiro, mas ele emprega muito ouro para chegar até você. O que você não está entendendo é que os lobos de hoje empregam violentamente o ouro para entrar dentro da sua casa e ficar com aquelas mensagens que não fortalecem ninguém. Outro dia eu contrapus um desses que apareceu para mim, falando que... E muita gente acredita. Eu vou falar aqui, irmãos, e se você vê qualquer coisa nesse sentido, a gente prega, maldito é aquele que tem medo, porque o medo tem consigo a sua pena. Não é para ter medo de nada. Você tem que vencer o seu medo. Quem segue Jesus não pode ter medo. Você tem que ter a coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de moderação e de amor. Diga glória a Deus. Jó tinha medo de perder tudo, perdeu tudo. Ele tinha medo de perder tudo, perdeu tudo. Mas ele não era justo. E para você ver, o que adianta ser justo, mas ter medo? No final de tudo ele fala, conhecia Deus só de ouvir falar. E era justo, né? Era só de ouvir falar que conhecia Deus. O que tem gente assim hoje, que só conhece Deus, de ouvir falar, não está escrito, né, mano? É por isso que não consegue controlar a ira quando ela vem, a raiva quando ela vem. Não sabe distinguir a alma e a carne. Porque tem coisas que são da alma e tem coisas que são da carne. A carne você tem que segurar. O que a carne faz? A carne quer esfregar a cara de o focinho no chão. A carne quer dar na cara de todo mundo. A carne xinga, fala palavrão, besteira, se ira, faz contenda, causa divisão, traição. Isso é coisa da carne. As obras da carne nós não podemos praticar. Agora, do seu espírito, quando a ira vem, deixa o seu espírito falar. Deixa o seu espírito usar da palavra de Deus e trazer a luz. Porque a vida, irmão, é luz. E morte é trevas. A carne tem inclinação para a morte, para as trevas. Então você está lá na sua casa, e aí de repente você pega seu celular, e aí vem umas pregações, e contidas de direcionamento. Eu já vi um posicionamento forte, com muitos seguidores, com respeito ao apóstolo Paulo, dizendo que o próprio Paulo se nomeou de Paulo. Olha, vê se pode. Não lê Bíblia, né? Que o próprio Paulo que colocou o nome dele de Paulo, que quem é Paulo, que modificou tudo que Jesus pregou. Vai continuar ouvindo, irmãos?
Vai continuar ouvindo essa gente? É isso que nós pregamos aqui? O compromisso que nós temos aqui é com a verdade pura e simplesmente, pura e simples da palavra de Deus. E hoje eu estou falando dessa forma aqui, inclusive, que eu estou olhando aqui, não tem ninguém novo aqui. Por isso eu estou trazendo essa palavra nesse formato. Agora, então eu estava ali em casa e aí eu vi um pregador dizendo aquilo que dizem os incrédulos. Cuidado para não emprestar sua roupa para ninguém. Vigiem, porque roupa tem poder. Um monte de seguidor, aquela igreja black, cheia de luzes para tudo quanto é lado, aquela coisa. Você chega lá na frente, está escrito church. Mas como a Ana Paula Valadão disse, e eu vi, não sei se os irmãos viram, pode colocar o nome da igreja do que for, de church, isso, mas ela vai continuar sendo igreja. Se você tratar a igreja, a noiva do Senhor, sem a palavra de Deus, você vai se dar mal, viu, Andrezinho? E é verdade mesmo. O Andrezinho está arrastando multidão com falso evangelho. O evangelho coach. E aí, cuidado com a roupa, que a roupa tem poder. E ele foi explicar, pegou o texto de Jesus Cristo, a mulher hemorrágica que tocou na veste de Jesus e ela foi curada. E ele disse, cuidado para não emprestar, porque tem gente que tem coisa ruim. Isso não é coisa dos incrédulos, da casa do outro lado, do batuque, que tem essas crendices. A fé, ela tem poder. Se colocada na pessoa certa, opera-se milagres grandiosos. Mas se colocado em fatores doutrinários de demônios, vai ter suas operações também, mas operações do psicológico, que a pessoa vai, essa roupa faz mal, então ela já vai se sentir mal. Ela vai falar, não, pastor, é porque eu já usei, eu já quebrei a cara. Então não vai no brechó, não compra roupa lá. Coitado dos donos de brechó quando ouviu aquela pregação. Não pode usar roupa que já foi usada por alguém. Mas não é mais dela. Eu dei uma boa resposta, qualquer dia desse eu falo para os irmãos. Uma maravilhosa resposta. Depois os irmãos pegam para ver. E se eu pegar para falar, meu irmão, se alguém tentar me desafiar, inclusive, se for na carne, eu deixo falando sozinho. Mas se for na palavra de Deus, meu irmão, só me dá a oportunidade de falar. Só me dá a oportunidade de falar. Porque se eu tiver que falar da palavra de Deus para uma pessoa e ela estiver errada, cuidado. A pessoa vai sair machucada. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenção do coração. E aqueles que contêm a palavra de Deus sabe discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, aquilo que é falado e aquilo que não é. É isso que nós lutamos aqui na igreja para que os irmãos sejam. Por isso nós falamos, leia a Bíblia todo dia. Tem que ler Bíblia. O pastor Zacarias fala, tem que comer a Bíblia. E eu digo mais, como alerta do lobo, que é Satanás, Deus desse tempo. Deixe os filmes seculares, as séries seculares, e vá para as séries e filmes bíblicas. Porque elas te aproximam de Deus. Deixe de lado, conforme diz como é que fala? Os terapeutas, reduza pelo menos, que seja menos, que seja mais bíblico do que secular. As músicas que sejam mais bíblicas do que secular.
que as práticas da nossa vida sejam mais bíblicas do que igual o povo que não segue Jesus. Eu volto a dizer que aquele que crê será salvo. A salvação, ela é de graça, por isso a graça, favor imerecido. Deus dá a quem Ele quer e basta a pessoa crer. Mas não é todos os que creem que querem beber da água que Ele dá, que querem comer do pão que Ele dá, do peixe que Ele dá. Daí, essas pessoas que não querem seguir a Jesus, por mais que creem, por conta delas não estar comendo nem bebendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, elas podem ser complicadas em alguma situação onde a atitude dela, que crê, ou que creu um dia, acabe reprovando a fé em Jesus Cristo, ou a crença em Jesus Cristo, porque o desafio é grande. Ele pode topar com o espiritualista, e há eles por aí que são canais abertos dos próprios demônios, e aí essas pessoas podem ser usadas com suas doutrinas e trazer para cá, para o lado de lá. A ponto dele negar a fé e tratar agora Jesus não como Salvador, como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, conforme ele creu um dia, conforme você conseguiu falar, ele acreditou, conforme ele entrou na igreja e creu um dia, não foi mais. Seja filhos nossos, seja quem for. Agora ele está sendo provado e tentado sem força, não vai conseguir rejeitar a proposta que está sendo dada para acreditar em algum tipo de misticismo, algum tipo de crendices que reprovam Jesus Cristo, que não aceitam Jesus Cristo, que anulam Jesus Cristo, que rebaixam Jesus Cristo a profeta, a um santo de luz. E aí essas pessoas, por não estarem seguindo, correm um grande risco, e maior corre eles do que nós, é claro, de não estar seguindo Jesus. Por não estar seguindo Jesus. Diga glória a Deus. E até quando nós vamos ficar retendo o pouco que nós temos, a nossa pequena fé, nossa pequena oferta, nossas pequenas orações, até quando nós vamos ficar retendo isso? A gente tem que começar a entregar. Fizemos 7 dias de oração na igreja. Veio as mesmas pessoas do começo ao final. Isso é uma estatística em que a maioria dos irmãos não estão entregando as suas orações a Deus. Pastor, mas eu faço isso na minha casa. Sim, mas você ouviu a chamada da comunidade para entregarmos a oração aqui, juntos, a ponto de orarmos juntos para o chão tremer. O chão tremer não da igreja, mas o chão tremer do inferno, que Satanás está causando terror na vida de muitas pessoas. Talvez a cura estava ali, naqueles 7 dias de oração. Talvez os 5 pães e os 2 peixes, a multiplicação estava ali, mas os irmãos não quiseram entregar. O jejum de quinta-feira, nós passamos para os obreiros. Aí eu falo para os obreiros que estão aí de plantão. E todos que fazem a obra, direta e indiretamente, que tocam, seja na Santa Ceia, que ministram no louvor. Está ouvindo, pastor Rodrigo? Ah, eu estou aqui. Todos. Quinta-feira, os obreiros têm que fazer um jejum. Estávamos ali fora, outro dia, pura e simplesmente. O rapaz estava lá, cheio de problemas na vida, possesso de demônios. Quando eu ergui a mão, ele manifestou com o demônio. Ele disse: na hora que esse cara tocou na minha cabeça, eu apaguei.
E ele manifestou com o demônio lá, estávamos eu e o irmão Reginaldo, ali fora, juntos oramos. Expulsamos o demônio. Duro é que já fazia algum tempo que não manifestava nenhum demônio por alguns dias, e até acho que deve casar um ano aí já, ou mais. Eu esqueci de colocar a mão atrás. Na hora que eu falei sai, ele foi parar lá na frente lá. Ai, meu Deus do céu, esqueci de segurar. Porque quando você fala sai, uma pessoa possessa, você tem que segurar, senão a pessoa cai. Na hora que eu falei sai, meu Deus, esqueci de segurar. Mas Deus sabe todas as coisas. Por conta do que, irmão? De jejum. Você pode fazer já jejum de 1 hora, 2 horas, quinta-feira. Você acha que a nossa igreja está de brincadeira aqui? Você acha que nós estamos passando nosso tempo aqui? Você acha que nós somos uma dessas church por aí? Em que tem 700 voluntários. Mas não tem um com a boca limpa. Não tem um em santidade. Não tem um que faz pelo menos 1 hora de oração. Sabe por quê que não tem? Não é por conta deles. É porque não tem o que nós temos aqui. Não tem a palavra. Não tem a verdade. Se você olhar o lema da nossa igreja, nós colocamos o lema da nossa igreja, acho que está com uns 2 anos, Jesus é a verdade que transforma. Nós não queremos que os irmãos continuem mentindo, roubando, ultrapassando as pessoas, adulterando, errando, xingando, prostituindo. Nenhum dos nossos irmãos. Nós não queremos que nenhum de nós permaneça em algum erro. Por isso, Jesus Cristo é uma verdade. Porque a Bíblia diz, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais. E diz mais, irmãos, aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, ele vai se sujar mais. Porque a verdade, ela faz, irmão, a maquiagem cair. Ela faz a maquiagem cair. Alguns esperam por carros, outros por cavalos. Ah, porque eu tenho pouco demais. O que o pastor está querendo dizer? Eu não estou entendendo nada. É que uns esperam por carros, outros por cavalos. Você não está entendendo? Eu explico. A maioria das pessoas, que um espera por carro e cavalo, dá na mesma. A maioria das pessoas estão esperando por algo que é fora da igreja. E não por algo que é dentro da igreja. Até mesmo homens. Até mesmo homens. Mas já visto no Brasil, está precária essa questão de homens. Porque os homens hoje não têm palavra. Aqueles que se dizem ser os profetas do Brasil, é tudo corrupto. É tudo sem vergonha, irmão. Eles se intitulam profetas, mas são tudo sem vergonha. Eu quero que peguem no batente, como a gente prega aqui, para pegar no batente, para trabalhar, para ter suas coisas. É isso que nós sempre pregamos aqui na igreja. A nossa igreja é uma bênção, irmãos, para a pessoa que quer viver. E nós não impomos nada, não. É do púlpito que nós falamos. E tem mais, irmãos, já que eu estou falando sobre isso. Se os irmãos precisam de algum auxílio, não espera terminar o culto para pedir, não. Manda uma mensagem. Todo mundo tem o pessoal dos pastores. Manda uma mensagem. Fala, precisamos conversar. Tenho um problema, estou com um problema, estou com uma dificuldade. Se você quiser, nós recebemos você na nossa casa, ou nós vamos na sua casa, tanto faz. É indiferente. O negócio é resolver o seu problema. Uma outra coisa que nós não aceitamos também é manifestar cuidados a pessoas que já estão com o pé querendo sair da igreja. Como que eu vou ofertar a minha vida a uma pessoa que não tem nem certeza que ela quer ser membro aqui? Você faria isso com o seu trabalho? Você dedicaria todas as suas forças a um funcionário no seu trabalho? De dedicar-se a ele algum tipo de premiação ou bônus, sendo que ele já disse que ele não sabe se é lá que ele quer ficar? Como você enxerga ele?
Como se enxerga uma pessoa que se coloca indiferente para o seu ministério? Como? Me fale. Até a gente não sabe nem como orar por essa galera. Não tem nem que saber como orar. Senhor meu Deus, entre o não saber e o saber, eu não sei, se não dá para saber, abençoe, sei lá, faça algo. Agora, o que nós oramos é aos nossos irmãos, fortaleça, que o Senhor nos use para aquecê-los, para que eles estejam sempre aqui, para que eles estejam sempre ouvindo a palavra. Diga glória a Deus. Então aquele menino pegou o pouco que ele tinha e entregou nas mãos de Jesus Cristo. E aquele pouco se tornou grande. O resultado foi tão grande que abençoou muitas pessoas. O resultado de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nessa dedicação toda que nós estamos aqui, pleiteando ela, se você entregar, o resultado vai ser tão grande da sua vida, que vai pegar pessoas, vai atingir pessoas. Pastor, por que a minha igreja não cresce? Por que a minha igreja não cresce, pastor? Pastor, eu vou na igreja, tem sempre as mesmas pessoas. Pastor, por quê? Por que eu não consigo multiplicar? Não seria essa a melhor a pergunta? Será que eu não estou manifestando o ministério do Espírito Santo? Será que eu não estou conseguindo orar nenhuma hora? Será que é isso o problema da igreja não crescer? Porque a igreja cresce através da nossa multiplicação. Nós precisamos multiplicar pessoas. É você que multiplica, é você que traz essas pessoas para o crescimento, através da sua genuína, pouca entrega. Aquilo que você acha que é insuficiente, que Deus usa o pastor aí que sabe falar, Deus usa um outro aí que sabe cantar, Deus usa um outro aí que sabe tocar violão, Deus usa um outro aí que ora alto, Deus usa um outro aí que tem os dons, que sabe arrumar, que sabe fazer. Eu não. Deus não usa não, porque eu sou pequenininho, mas é pequenininho mesmo que Deus quer. Deus não quer o grandão não, Deus quer o pequenininho. Porque do pequeno ele faz grande. É do pequeno que ele faz grande. Foi assim com Jacó. Esaú era o maior, Jacó era o menor. Desde o ventre Deus falou, o maior servirá ao menor. Deus quer você, irmão. Deus quer você. Ih, pastor, está me chamando de pequeno? Não. Porque eu tenho certeza que aqui ninguém se sente pequeno. Eu conheço cada um dos irmãos aqui, ninguém se sente pequeno. O que os irmãos acham é que é muito pouco para ofertar para Deus a sua própria vida. Para poder ser usado dessa forma. Para poder haver multiplicação. É por isso que Jesus não gosta de aparências. Ele disse, esse povo que você está vendo aí, ó, honra-me com os lábios. Existia 2 homens que oravam, eu não vou lembrar agora a classificação, a questão da etnia do judaísmo que eles pertenciam, mas um orava em alta voz dizendo, olha Senhor, quantas obras eu tenho feito. Porém o outro orava, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, qual desses Deus está ouvindo a oração? Aquele que está entregando o pouco que é. Por isso, quando a gente tira essa roupagem de aparências, espiritualmente falando, é aí que a gente cresce. Quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Diga graças a Deus. Fique de pé no seu lugar.